Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma noite, por mais um momento de devocional na tua presença, Senhor. Nós queremos pedir perdão dos nossos muitos pecados, das nossas falhas, que tu possa ter misericórdia da nossa vida, nos limpar, ó Deus, nos purificar de todos os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça permaneça sobre a nossa vida, que a tua bondade, Senhor, esteja sobre nós nessa noite, que o teu Espírito nos conduza, nos guie, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, perceber, ó Deus, ter a percepção, ó Deus, o discernimento, ó Deus, daquilo que é a tua palavra para a nossa vida. Que da mesma forma que nós falarmos sobre um homem segundo o coração de Deus, que é Davi, o nosso coração possa arder, ó Deus, para que nós também tenhamos esse coração diante da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos livra, ó Pai, de toda tentação de administrar, de perceber, de entender a tua palavra de forma errada, de maneira tendenciosa, que tu possa nos livrar dessa tentação nessa noite e que nós possamos ter a compreensão do que é a verdade do Evangelho, Senhor. Eu quero também nessa noite abençoar, ó Deus, todos os lares aqui representados, todas as famílias, ó Deus, todos os filhos, todos os cônjuges, Senhor. Eu quero abençoar o celeiro dos teus filhos, eu quero abençoar a saúde física dos teus filhos, a saúde espiritual, a saúde emocional, Senhor. Nesse início de semana, quantos enfrentaram desafios, quantos enfrentaram afrontas, quantos enfrentaram decepções, quantos, ó Deus, caíram na armadilha do pecado, Senhor. Quantos se irritaram e não guardaram o coração e não guardaram a boca, Senhor. E agora, Senhor, quantos desses também não estão aqui, ó Deus, com o pesar do arrependimento, Senhor. Com o coração quebrantado diante de ti, ó Deus, que o teu Espírito possa derramar graça sobre a nossa vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que haja uma visitação, ó Pai, do teu amor, da tua graça, da tua bondade, do teu Espírito sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que tu possa nos aperfeiçoar, nos aprimorar, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda a ansiedade que tem tentado, Senhor, roubar o nosso coração, que tem tentado tomar conta da nossa vida, que ela seja diluída agora através dessa oração, ó Pai. Que todas as preocupações do futuro, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito, Senhor, possa nesse momento, ó Deus, nos levar para as águas tranquilas, nos levar para os pastos verdejantes e que essas preocupações não encontrem espaço dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Eu quero liberar uma palavra sacerdotal, profética sobre cada vida nessa noite. Deus, que os teus olhos, ó Pai, estejam a nos observar nesse momento e segundo a tua palavra, ó Deus, que venham tempos novos sobre a vida dos teus filhos, que portas se abram, que hajam, Senhor, novos acessos na vida dos teus filhos, ó Deus, que amanhã, ó Deus, seja um novo dia e que a tua misericórdia, Senhor, possa trazer boas notícias, possa trazer novidades, ó Pai, para a glória do teu nome. Eu abençoo a cada família nessa noite, a cada lar, a cada pessoa aqui, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Pega papel e caneta aí, nós vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus, lembrando que o nosso tema é o homem segundo o coração de Deus, e quando nós falamos homem, nós estamos falando em forma de criatura, né? A criatura, tanto o homem quanto a mulher, segundo o coração de Deus. Eu julgo necessário tratar de um tema como esse aqui numa live, né? A gente está aí nas redes sociais, a gente está gerando conteúdo e ao mesmo tempo que a gente gera conteúdo, a gente recebe críticas, né? Pessoas que querem debater o Evangelho, pessoas que querem não crescer no conhecimento e nem derramar conhecimento em você, mas pessoas que literalmente
querem confrontar o evangelho genuíno com aquilo que eles idealizaram como verdade. Uma frase que eu sempre digo: não faça da tua experiência uma verdade. Nós temos aqui um manual que nos conduz e é ele que nós vamos seguir aqui por esses dias. Nós vamos ler um versículo que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E eu vou ler apenas um versículo para a gente iniciar. Versículo 22. É um discurso do diácono Estevão. Ele está diante de um julgamento e ele vem discorrendo desde o princípio das coisas. E ele chega num determinado momento, ele vai falar de Davi. E olha o que ele fala. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha como isso é sério. Deus testemunhando a respeito de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E aí ele conclui dizendo: ele fará tudo o que for da minha vontade. Vou repetir esse finalzinho. Olha só, Deus falando a respeito de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Quando vem essa frase à nossa cabeça, a ideia que a gente tem é de uma pessoa totalmente perfeita, tá? Nesse corpo aqui que a gente está, é impossível, se torna impossível ser perfeito, né? O que a gente vive hoje é apenas uma projeção daquilo que nós seremos na eternidade, tá? Nós estamos apenas aqui, nós somos um esboço ainda. Agora, olha que interessante, a gente vive num tempo em que as pessoas distorcem a vontade de Deus. A vontade de Deus não é você pregar apenas. A vontade de Deus não são os dons que você carrega. A vontade de Deus não está relacionada, diretamente relacionado às suas habilidades. A vontade de Deus não é você ser pastor apenas, não é você abrir uma igreja, não é você conduzir pessoas, não é você ter dons de revelação, de cura. Quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de coisas que dizem respeito à igreja, mas quando a gente fala de um homem segundo o coração de Deus, nós estamos falando de um ser individual, nós não estamos falando de um contexto de igreja, nós estamos falando de uma pessoa. E olha o que Deus vai falar a respeito de uma pessoa segundo o coração dele. É aquele que fará tudo o que for da minha vontade. Resumindo, ser uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela pessoa que está inclinada a fazer a vontade de Deus, tá? Não pense que existe na face da terra uma pessoa que não peca, que não erra. E mais à frente nós vamos falar dos erros de Davi. Agora eu quero me ater a esse ponto. Fazer a vontade de Deus. E aí a gente vive num tempo também que as pessoas estão orando para entender a vontade de Deus, tá? Quando, na verdade, a palavra já traz em si tudo aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. A palavra de Deus já tem a vontade de Deus. O que você ora nada mais é do que uma extensão. Preste atenção nisso. Às vezes as dúvidas que nascem no nosso coração do que fazer é uma extensão da vontade primária de Deus. De maneira que se você praticar a vontade primária de Deus, lá na frente você não vai ter dúvidas do que fazer nos momentos difíceis da tua vida. Às vezes nós queremos um direcionamento divino, mas nós abandonamos a vontade primária de Deus. E aí a gente pula etapas, a gente pula estágios. O que é a vontade primária de Deus? É aquilo que Deus quer para todo cristão, é aquilo que Deus quer para todo filho dele. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, e vai seguindo o texto. Você anota aí, depois você lê com o tempo. Olha o que Paulo vai iniciar dizendo no versículo 3 do capítulo 4. A vontade de Deus é
é que vocês sejam santificados. Isso aqui é uma vontade primária de Deus. Depois de você orar a Deus para definir um monte de coisa na tua vida, antes disso, você tem que ser uma pessoa que está preocupada em ter uma vida santificada. Às vezes a pessoa não tem uma vida santificada e está preocupada em que lugar vai estar, em qual ambiente vai estar, em qual trabalho vai trabalhar. Preste atenção que isso aqui é muito rico para a gente. Existem pessoas confusas porque elas abandonaram a vontade primária de Deus. E se você abandona a vontade primária de Deus, você vai ter dificuldades nas suas decisões na vida. E qual é essa vontade primária de Deus? Paulo ele vai discorrendo no texto. Ele fala, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. De que maneira? Abstendo-se da imoralidade sexual. Paulo ele toca numa ferida do nosso tempo. Ele fala assim, vocês querem ser santificados? Abram mão da imoralidade sexual. E ele segue dizendo, amem uns aos outros. Andem, isso aqui é muito poderoso. Ó. Num terceiro ponto ele fala assim, andem decentemente aos olhos do que são de fora. Isso é muito sério. Uma das características de Davi é que Davi ele tinha uma preocupação com a reputação de Deus. Davi tinha uma preocupação com a reputação de Deus. Antes de Davi fazer qualquer coisa, ele tinha em mente o que as pessoas vão pensar a respeito do meu Deus, eu tendo esse comportamento. E Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aí, versículo 3, 4, 5, 6, ele vai dizer um monte de coisa. E ele vai falar assim, ó, andem decentemente aos olhos do que são de fora. Às vezes a gente entra em discussões sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado, sobre o que pode, sobre o que não pode. E a gente deixa de olhar para esse versículo. Porque às vezes a gente está preocupado em fazer determinadas coisas, mas a pergunta é, o que as pessoas vão pensar a respeito do seu Deus diante do comportamento que você está tendo? Isso é vontade primária, é vontade básica de Deus. Que vontade é essa? Ande de maneira que as pessoas que estão te olhando glorifiquem ao teu Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, Pedro vai dizer o seguinte, que a vontade de Deus é praticar o bem. Então nós temos que abster-se da imoralidade sexual, amar uns aos outros, andar decentemente aos olhos dos outros e viver na prática do bem. Essa vontade é vontade primária, é coisa que todo cristão, antes de estar preocupado onde vai morar, com quem vai casar, onde vai trabalhar, onde vai congregar, se faz A, se faz B, se faz isso, se faz aquilo, antes de você chegar nesse ponto de perguntar qualquer coisa desse tipo para Deus, você precisa estar enquadrado na vontade primária de Deus. E a gente precisa trazer isso à tona nesse momento, porque a gente vive num tempo que o discurso é Deus ama todo mundo, Deus não sei isso, porque Jesus não condenava os pecadores, porque Jesus ama isso, porque Jesus ama aquilo. Aí as pessoas pegam textos isolados da Bíblia para romantizar o Evangelho, e aí dá-se a sensação de que Jesus está compactuando com tudo isso que a gente vive hoje. E eu quero encerrar esse devocional com um versículo para você pensar sobre isso. João, capítulo 9, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. O texto vai começar dizendo assim, eu só vou ler a parte A do versículo. Vai dizer assim, ó, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Sabemos que Deus não ouve oração de pecadores. Então não vem com essa conversinha mole não, tá? De que eu tô fazendo um monte de coisa errada, mas eu sou de Jesus. De que eu tô vivendo na prática do pecado, mas eu sou de Jesus. Você é de Jesus sozinho. Você que pensa que é de Jesus. Porque de fato não há Jesus, não há vida de Deus, onde não há santidade. Oremos. Pai, muito obrigado por essa noite. Peço a Ti a Tua misericórdia e a Tua graça, a Tua bondade sobre nós.
E que essa palavra, Senhor, continue, ó Deus, nos alimentando e nos nutrindo. Em nome de Jesus. Amém? Te espero amanhã, 9h55 da noite. Vamos, nesses dias, falar sobre a pessoa segundo o coração de Deus. Deus abençoe, beijo no teu coração e te espero amanhã, viu? Fiquem na paz do Senhor.